Nós tivemos aquilo que chamamos o Fundo Soberano. Não faz sentido que a gente sacrifique gerações inteiras de hoje. Jovens não têm trabalho, crianças que não têm escola, famílias que não têm casa, pessoas que não têm futuro, para dizer que temos que economizar o dinheiro para garantirmos que haja alguma coisa a deixar para gerações futuras. Se continuarmos assim, não teremos gerações futuras. Devemos sempre uma gratidão muito especial a essa geração de jovens que dedicaram a própria vida à custa de muitos sofrimentos e muitas mortes para que nós chegássemos à independência. O valor desta independência, uma independência que foi conquistada com armas, exalta-se ainda mais quando pensamos que, contrariamente ao Império Britânico e ao Império Francês, que conseguiram a independência sem luta, nós, não só moçambicanos, mas angolanos, cabo-verdianos, guineenses, são-tomenses, tivemos que pegar em armas para a independência. O valor desta independência é ainda maior quando vemos as veleidades neocoloniais de grandes países que vão dos Estados Unidos, a União Europeia, passando pela China, pelo Japão, agora até a Coreia do Sul, a correrem todos à busca dos nossos recursos. Fazem-no sem a devida recompensa em termos de impostos, fazem-nos impondo-nos as suas regras, fazem-nos impondo até uma violência a nível do mundo do trabalho. Basta pensarmos nos problemas que vamos tendo com os chineses, com a captura de animais, com a corta de árvores, com o uso e abuso daquilo que é o nosso território, os nossos recursos, as nossas populações, os seus lugares de vida, de sobrevivência, ouso dizer, até de subsistência. E isto mostra quanto foi importante e quanto foram valentes aqueles que se dedicaram e dedicaram a própria vida para que nós fôssemos independentes. O presidente da Tanzânia dizia que Moçambique estava no mar alto, livre e independente, mas não tinha ainda alcançado os objetivos pelos quais tinha lutado. Nós decidimos comumente, seguindo os ventos da história, alinharmos-nos naquilo que o mundo se tornou depois da queda do Muro de Berlim. Países liberais, um liberalismo político, que significa a participação de todos nas escolhas cotidianas, nas decisões cotidianas, na solução dos problemas do cotidiano que dizem respeito a todos. Nós também decidimos aderir para um liberalismo econômico, que muitas vezes acaba ofuscando o liberalismo político e acaba tornando-se o único liberalismo que de facto reina, impera. E quando ele se transforma em ultraliberalismo, então torna-se quase um desastre e um acidente, porque rima contra a possibilidade de participação de todos, mas sobretudo na redistribuição dos bens que um determinado país possui. E foi isso que aconteceu. O nosso grande liberalismo não foi o liberalismo político, não foi em primeiro lugar a democracia que parturiu a Segunda República, que nasceu depois dos acordos de paz. Foi um liberalismo econômico. No interior deste liberalismo, invençaram-se mecanismos para termos em Moçambique os representantes do grande capital internacional e estrangeiro que estava ávido de transformar Moçambique num terreno de preda. É o que aconteceu. Nós somos mais dolarcráticos do que democráticos. As poucas riquezas, as muito poucas riquezas que Moçambique tem e possui, são detidas por poucas e pequenas mãos. As forças políticas enveredaram por um caminho econômico extremamente perigoso, que faz com que se tornem instrumentos de produção de oligarquias, grupos de pequenas pessoas que detêm o poder, mandam, distribuem as riquezas entre poucas mãos. E esta oligarquia condiciona a política do seu interior, anula o fator democrático, que era aquilo que nós parturimos ou decidimos que ia ser o Moçambique da Segunda República. O resultado que nós temos hoje, há 49 anos de eleições, depois de 10 anos de guerra de libertação que precederam a independência, depois de 16 anos de guerra, depois de conflitos intermitentes sempre que havia eleições, é um país quase falhado. É um país extremamente dependente da boa vontade de doadores internacionais, dependente de empréstimos que empobrecem o país não só hoje, mas as gerações que hão de vir. Eu disse num dos vídeos que é outra maneira de encontrar meios que nós precisamos para alavancar a educação, para melhorar a saúde, para criar infraestruturas e para criar uma dinâmica de desenvolvimento do nosso país. Temos as grandes empresas que não pagam impostos, repito, deviam cumprir com o seu dever. Se eles tiram bens no interior do país, se eles tiram recursos em Moçambique, eles deviam pagar. Nós devíamos exigir, impor, é no nosso direito que eles paguem os impostos. Nós devíamos fazer com que esses impostos pagos fossem de uma maneira transparente investidos para aquilo que nós temos como prioridades nacionais. E estas prioridades nacionais não podem ser decididas por um grupo, por um partido, mas pelo conjunto dos moçambicanos. Os moçambicanos juntos sabem mais do que qualquer partido, qualquer indivíduo, qualquer oligarquia, o que é bom para eles. Então é preciso chamá-los. É isso que chamamos de democracia. Para que em conjunto ou através dos seus legítimos representantes, eles tomem
tomem decisões coletivas. Nós tivemos aquilo que chamamos o Fundo Soberano. Não faz sentido que a gente sacrifique gerações inteiras de hoje, jovens que não têm trabalho, crianças que não têm escola, famílias que não têm casa, pessoas que não têm futuro, para dizer que temos que economizar o dinheiro para garantirmos que haja alguma coisa a deixar para gerações futuras. Se continuarmos assim, não teremos gerações futuras. Não há ninguém em casa que decide meter dinheiro no banco e impede os seus filhos de comer para dizer que estou a deixar este dinheiro para os meus netos, para os vossos filhos. O maior investimento que fazem, ou que se faz, ou que fizeram aqueles que desenvolveram e ultrapassaram dificuldades, foi o desenvolvimento na educação. Aquilo que nós chamamos a Coreia do Sul, que é um país sem recursos, com o qual a África inteira se reuniu há poucas semanas. Aquilo que desenvolveu a Malásia, a Indonésia, os dragões da Ásia, foi porque eles investiram muito nas ciências e nas tecnologias. Não fingiram ter um sistema de educação que dá respostas com estatísticas, quando todos sabem que as crianças que saem da escola não têm um conhecimento que corresponde ao diploma. Não centraram-se numa universidade que se multiplica pelo Moçambique, mas não se dá condições necessárias para que aqueles que saem dessas instituições, desses ateneus, tenham os conhecimentos necessários para responder aos desafios com que o Moçambique está confrontado. Deram uma educação séria, uma educação muito séria. Os melhores estudantes tiveram bolsas para ir para o exterior, foram estudar, melhoraram os conhecimentos, criaram as condições para que eles voltassem e que participassem a alavancar o país. Mas o sistema no interior fortificou o sistema de educação, não simplesmente em número de horas nas salas de aulas, mas numa educação séria e muito exigente, que exigia trabalho de todos e de cada um. É talvez nisto que consiste o maior investimento. Por isso, não penso que devíamos ter um fundo soberano, dinheiro guardado, dinheiro que parece que está lá para pagar os serviços da dívida, como garantia os empréstimos que vamos recebendo, porque isso significaria que todos os recursos que nós temos e que são explorados vão para o exterior e todo o manancial que dele possa provenir serve simplesmente para darmos a esse mesmo exterior em nome da dívida que vamos acumulando no país. Parece-me o grande desafio que temos pela frente nos 49 anos da celebração da independência se divide em duas partes. Nós deveríamos, em cada celebração de 25 de junho, fazer duas coisas fundamentais. Perguntarmos-nos como estamos como país, como estamos como nação, como estamos como um país que lutou 10 anos para ser independente, como estamos como um país que fez 16 anos do conflito, ou teve 16 anos do conflito no seu interior em nome da democracia. Como estamos como democracia, como participação de todos, como procura constante de consensos, como estamos como Moçambique. E devíamos, em segundo lugar, reafirmar o nosso empenho, o nosso engajamento, o nosso compromisso para com Moçambique. Não um Moçambique de bandeira ou de território, um Moçambique de homens, um Moçambique de sociedade e de solidariedade. Um Moçambique que pretende que o pouco ou muito que tem seja distribuído pelos seus cidadãos, mas sobretudo um Moçambique que quer crescer, que o objetivo da nossa luta era a paz, o progresso e a felicidade dos povos. Nós continuamos a viver um país sem paz. Muitas vezes não depende de nós a falta de paz que continua, infelizmente, a inferir sobre o nosso país. Depois de 10 anos, 16 anos de guerras intermitentes, agora temos este conflito no norte de Moçambique que não para. O segundo elemento é o desenvolvimento. Como é que se desenvolve um país? Quais são os ingredientes para que um país se possa desenvolver? Quero voltar a repetir. Os países que se desenvolveram são aqueles que incidiram muito na questão da educação. Hoje a educação não é simplesmente saber ler e escrever. Hoje a educação é uma mistura de ciência e tecnologia, aquilo que se chama hoje tecnociência. Hoje é utilizar a vontade, os conhecimentos dos jovens para que eles possam fazer valer as suas ideias, criando startups. Mas não basta os jovens terem ideias, e as ideias são muitas. É preciso construirmos espaços para que essas ideias possam ser provadas e experimentadas. E é preciso que, em terceiro lugar, criemos meios para que essas ideias pensadas, depois experimentadas nas chamadas incubadoras, possam transformar-se em alguma coisa de social.